Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Lavi, referentes ao quarto trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Atier, CFO e Vitor Charac, coordenador de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Para uma melhor experiência, clique em Mute Original Audio. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia em www.ri.lavi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, dizer que sempre é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados da Lavi do quarto trimestre do ano de 2025. Ficamos muito felizes com a performance da Lavi nesse quarto trimestre. Nós tivemos 3 novos lançamentos, além da segunda fase do novo Vila Prudente. Começamos com o lançamento do Casa Cerâmica em São Caetano, foi um sucesso total, vendeu muito rápido, deu fila para comprar. Tivemos o lançamento do Anália Franco, mais um empreendimento da Novo, que também foi muito bem, já bateu 80% das vendas. E, por fim, tivemos o Zen, com a Cirela, um lançamento em Moema, que hoje já está com 40% vendido também, foi um sucesso. Na parte operacional, foi o segundo melhor ano da história da Lavi. Sobre os nossos resultados contábeis, em 2025, tivemos recordes na linha de receita, lucro bruto e lucro líquido. Neste ano, nós queimamos caixa, fruto dos investimentos relevantes em terreno. Também geramos bastante valor para os nossos acionistas, tendo distribuído mais de 400 milhões ao longo do ano. Ainda anunciamos outros 200 milhões em janeiro que serão pagos ao longo de 2026. Em outubro, captamos 400 milhões na nossa terceira emissão de CRI. Com isso, fortalecemos nosso caixa bruto para continuar comprando a nossa matéria-prima e os nossos terrenos. Por fim, estamos agora nos preparando para o maior lançamento e potencialmente maior de São Paulo, que é o projeto da Ípica. Nós tivemos o meeting ontem, teve bastante gente, né? Quase 700 corretores, estamos muito animados. Abrimos a primeira fase agora com quase 1,3 bi de VGV, total de 1.060 unidades. 2026, de novo, né? Um ano desafiador para nós. O Brasil não está fácil, o juros está alto, o mundo está complicado, guerras, Copa do Mundo, eleições, mas, como sempre, a gente vai acompanhar o mercado bem de perto e tomar as decisões em cada momento, em cada lançamento, para atingir os melhores resultados para a companhia. Obrigado a todos os acionistas e parceiros, e agora passo a palavra para a Sandra para falar dos resultados operacionais. Obrigada, Rafi. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Sobre os lançamentos mencionados pelo Rafi, no slide 5, temos o novo Vila Prudente. Abrimos a segunda fase e reconhecemos contabilmente o empreendimento todo no quarto TRI. Terceiro lançamento da marca, num terreno de mais de 4 mil metros quadrados, o empreendimento conta com 900 unidades e 275 milhões de VGV potencial. No slide, detalhes da piscina e do rooftop, que terá um cinema ao ar livre. Fechamos o trimestre com 32% de vendas e hoje já chega a quase 50%. Em seguida, lançamos, em parceria com a Basilar, o Casa Cerâmica em São Caetano, o primeiro empreendimento da Lavi fora da capital, num bairro diferenciado, num terreno de 10 mil metros quadrados, um produto também diferenciado. Serão 3 torres com apartamentos de 130, 170 e 242 metros quadrados, com lazer completo e, assim como no Lecis, serviços prestados pela CBRE.
O produto realmente encantou numa região que há tempo não tinha lançamentos e em quase um mês zeramos as vendas. No slide 7, mais um produto Minha Casa Minha Vida, o novo Anália Franco, localizado a 1 quilômetro do shopping Anália Franco. Com quase 600 unidades e VGV potencial de 178 milhões, já saímos com 58% vendido e hoje já batemos 85%. Com este quinto projeto, o segmento econômico, através da marca Novo, começa a ter mais relevância nos nossos resultados. Estamos animados para continuar atuando neste segmento e já negociando novos terrenos. No próximo slide, o último lançamento do trimestre em parceria e sob gestão da Cirela, o Zen, em Moema, em frente ao Clube P, com apartamentos de 277 e 320 metros quadrados e VGV potencial de 680 milhões na torre residencial que foi aberta neste quarto tri. Enfim, tivemos um ótimo trimestre e ano em termos de lançamentos e vendas, como podemos ver no slide 9. No trimestre, lançamos 1,8 bi de VGV, ou 880 na nossa participação, e vendemos 1,4 bi, ou 719 no percentual da companhia. Na comparação com o ano de 2024, lançamentos e vendas tiveram uma pequena queda, respectivamente de 11% e 15%. Lembrando que no ano de 2024, tivemos 3 lançamentos que tinham sido postergados de 2023, o que elevou o patamar do ano em questão. Nossa VSO no trimestre ficou em 32%, melhor trimestre do ano, e se considerarmos os últimos 12 meses, continuamos com VSO acima de 50%. Passando para o slide 11, vemos a evolução e quebra do nosso estoque por safra de entrega e estágio do empreendimento. Conforme vimos, lançamos 1,8 bi de VGV no trimestre e nosso estoque cresceu 340 milhões. A alta administração sabe da importância de manter o estoque controlado, acompanha semanalmente a posição de estoque, as negociações em andamento e atua fortemente para tentar resolver. Nos slides 13 e 14, apresentamos as entregas do quarto tri, o High Wonder no Brás e o Verdun na Cantareira. Ambos os projetos foram lançados em 2022 e saíram super bem vendidos. Entregamos em novembro, dezembro e hoje temos apenas 2 unidades em estoque no High e 9 no Verdun. Já estamos com 90% dos empreendimentos, dos 2 empreendimentos resolvidos entre repasses e quitação. Dada a nossa carteira com LTV baixo, não tivemos dificuldade em aprovar o crédito dos clientes no banco e resolver esta carteira. Passando para o slide 15, apresentamos nosso land bank, segregando Minha Casa Minha Vida e médio alto e luxo. Fechamos com 8,8 bi de terrenos, ou 5,9 bi no percentual companhia, sendo 16% também na nossa participação, da marca Novo. Estamos com negociações quentes para a compra de novos terrenos para as 2 marcas, para completar o pipe de 27 em diante. Passo agora a palavra ao Vitor para os resultados financeiros. Obrigado, Sandra, e bom dia a todos. Começo pelo slide 17, com os destaques financeiros do quarto trimestre do ano de 25. A receita líquida ficou em 530 milhões no trimestre, 8% abaixo do quarto tri 24. No ano, tivemos uma alta de 14% e recorde para um ano da Lavi. A margem bruta ajustada ficou em 35,5% no trimestre e 37% no ano, 1,5 ponto percentual acima de 2024. Com isso, o lucro líquido atingiu 105 milhões no TRI e 414 milhões no ano, com margem líquida de 23,5%. O ROI ficou em 28%. O nosso backlog cresceu 19% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Neste TRI, tivemos consumo de caixa no valor de 45 milhões. No ano, queimamos 119 milhões de caixa, sendo que teríamos gerado 372 milhões sem os investimentos em terrenos. Por fim, encerramos o TRI com dívida líquida de 394 milhões. Além desses resultados, no slide 18 à direita temos o resultado financeiro. A variação positiva é reflexo de um caixa bruto mais robusto e de uma Selic mais alta do que no quarto TRI 24. Na parte inferior do slide, começando pelo G&A, vemos uma alta que reflete o crescimento da companhia e investimentos em melhorias de sistemas.
Apesar do aumento nominal, conseguimos manter praticamente estável em termos de percentual sobre a receita líquida. Nas despesas comerciais, tivemos altas de 23% no TRI e de 20% no ano. Por fim, o lucro líquido do trimestre ficou 13% abaixo do quarto TRI 24. No ano, o lucro líquido atingiu 414 milhões, um recorde para a Lavvi em um ano e 21% acima de 2024. No slide 19, vemos um crescimento consistente da receita e do lucro líquido na visão anual, mantendo margens líquidas acima de 20% desde o IPO. No slide 20, vemos um ROI de 28% se mostrando resiliente. No próximo slide, vemos a receita a apropriar somando 2,8 bilhões, alta de 19% contra o TRI anterior, impulsionada pelos lançamentos. A margem de 37,5% implica em mais de 1 bilhão de lucro bruto por vir. Passamos então para o slide 22. Neste TRI, a companhia queimou 45 milhões de caixa, que seria uma geração de 53 milhões sem os investimentos em terrenos. No ano, queimamos 119 milhões de caixa ou geramos 372 milhões na visão ex-terrenos. Estamos agora no slide 23. No próximo dia 17 de março, pagaremos a primeira parcela dos dividendos deliberados em janeiro, sobre reservas de lucros acumulados. Dessa forma, ultrapassamos a marca de 1 bilhão de reais em geração de valor distribuído aos acionistas desde 2021. Obrigado pela participação de todos e agora ficamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Herman, seu microfone está liberado. Bom dia, time. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira é relacionada às despesas comerciais, que vieram um pouco mais altas durante o quarto TRI e muito relacionado ao projeto Cerâmica, né? Só queria entender se vocês puderem dar um pouco mais de cor de qual foram essas despesas adicionais aí relacionadas a esse projeto e se esse nível de despesas comerciais deve ser isso mesmo ao longo de 2026. E a segunda pergunta é só um update rápido relacionado ao projeto Ípica, se vocês puderem passar como está o cronograma e o que vocês esperam aí de vendas no lançamento do projeto. Obrigado. Oi, Herman, bom dia, Sandra. Sobre as despesas, eu vou falar sobre as despesas comerciais e depois o Rafa fala do Ípica, tá? Então, sobre as despesas comerciais, o efeito foi efetivamente do Cerâmica. O que acontece? São despesas comuns de stand, de marketing, propaganda, tudo que a gente faz quando a gente prepara um empreendimento para lançamento. O que acontece? Normalmente, essas despesas, elas vêm 6 meses antes do lançamento. O que aconteceu no Cerâmica? Que a gente entrou no quarto TRI, a gente entrou no empreendimento como sócio, entendeu? Então, a gente reconheceu todo esse incorrido naquele momento. Então, concentrou nesse trimestre. Por isso que essa despesa veio alta. Herman, tudo bem? O Ípica é o seguinte, o Ípica nós fizemos o meeting na terça-feira, né, à noite. A gente já está há 2 meses lá no Pirata com os corretores, abertura do plantão, se Deus quiser, esse sábado, e a gente sentindo a temperatura, nós vamos proceder para aqui 2 semanas ou 3 a abrir o decorado com tabela e começar a lançar a primeira fase, né? A gente gostaria de vender 25% do projeto até julho desse ano. Ainda é cedo para te falar, a única coisa que a gente sabe é que está tendo muita adesão de corretor e o jogo está começando agora, a gente está animado, mas ainda é cedo para falar qualquer coisa. Bastante claro, Sandra, Rafa, obrigado e boa tarde. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tenho 2 perguntas aqui do meu lado também. A primeira na performance de margem bruta, acho que pontual ali no trimestre, que a gente viu ali cair um pouquinho tri contra tri e ano contra ano. Aí se vocês pudessem dar um pouco mais de cor do que está por trás disso. E também, se a gente olha a margem ref, vocês mesmos comentaram no release que ela tem aumentado continuamente muito por conta
de mix, né, de projetos que são entregues e param de contribuir a título de margem REF ali. Então, a minha dúvida é se a gente pode ver a margem contábil para 2026 também aumentando continuamente à medida, ancorado muito nesses novos projetos com margem mais alta que vocês têm lançado e que passam a contribuir a resultado do ano que vem. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, mais rápida aqui no estoque, especificamente no estoque pronto, quando a gente olha, tem um projeto específico ali, que é o Vila Versátil, que acho que concentra grande parte desse estoque, né? Aí eu queria que vocês passassem um pouco da visão de vocês, o que vocês estão vendo do projeto, se esse nível, dado que já está entregue, se preocupa hoje esse nível de estoque, se eventualmente vocês pensariam em tomar alguma estratégia de comercialização mais agressiva ali, algum pênalti de margem para, enfim, monetizar esse estoque mais rápido. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Obrigada pelas perguntas. Sobre a margem bruta, nesse trimestre, a gente teve ajuste do custo das obras que a gente vai entregar na carência, né? Então, a gente sabe que no mercado como um todo tem escassez de mão de obra, as empresas estão atrasando, a gente está dentro da carência, mais 2, 3 meses, impacta no custo de obra. Então, quando você faz isso, você acaba tendo que reverter um pedaço da sua receita. Como a gente tem empreendimentos assim bem vendidos, né? Então tem esse impacto, teve esse impacto então na margem bruta. Sobre a margem REF, então é exatamente o que você falou. A gente tem alguns projetos de 2022 que estão com uma margem mais penalizadas e que estão sendo entregue agora. Então, eles saem, quer dizer, quando a gente zerar os estoques, ele sai de vez, né? Mas ele vai saindo da nossa margem e a gente vai substituindo por outros projetos que a gente tem lançado atualmente com margens melhores. Então, a tendência, sim, é que essa margem REF suba, tenha a tendência de subir, sim. Olá, Gustavo. O estoque é algo que preocupa a gente bastante. A gente está bem organizado aí nos plantões, estamos bastante em cima. O Versace, a gente não pôde fazer um trabalho o ano passado, porque a obra atrasou e a gente estava correndo para repassar todo mundo, para a gente poder começar se tiver que vender um pouquinho menor do que for vendido, para não ter problema com as vendas anteriores, tá? Mas a gente tem atendido bastante pessoas, tem algumas negociações, já vendemos esse ano os estúdiozinhos, faltam poucos, né, que voltaram, acho que tem 3 ou 4, já vendemos um grande, nós devemos ter uns 18 ainda grande, mas a gente está bastante em cima tanto desse quanto do outro, né? Está na meta da empresa, não vai ter bônus se o pessoal não der atenção para o estoque. É algo que a gente está em cima, é mais difícil vender estoque do lançamento, é muito mais trabalho, mas a gente está em cima e não tem o que fazer. Nós vamos ficar bem em cima para poder vender estoque. A gente não gosta de estoque. Se tiver que baixar o preço, a gente vai baixar e vai chegar no valor e a gente consegue ter liquidez também, tá? Mas é que o alto padrão não é baixar o preço. O alto padrão é o cliente gostar. E ele também tem um tempo de maturar a ideia, né? Hoje ele tem oferta no bairro, então ele visita muita coisa, mas enfim, nós queremos esse ano zerar o Versace. Obrigado. Perfeito, pessoal, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do Itaú BBA. Por favor, Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, Rafa, Sandra, Vitor. Dois tópicos aqui também. Primeiro, sobre o pipe de projetos para esse ano, né? Se tem algum projeto que vocês estão mais animados, vocês já comentaram aqui do Ípica, né? Mas se tem algum outro que vocês estão mais animados ou se algum preocupa, né, em termos de performance de vendas. E até nesse sentido, né, como que as aprovações de alvará, o travamento dessas aprovações, elas podem ou não impactar esse pipe para o ano. E o segundo item tá um pouco mais aberto, assim, sobre o mercado em geral, né? A gente tem visto aí notícias sobre estoque maior em São Paulo, especialmente alto padrão, né? Até olhando ali um filtro no Secov, imóveis acima de 2 milhões de reais estão com um volume ascendente, mas o volume de vendas ainda é alto, então quando você olha contra meses de vendas não parece um número muito alto, mas com uma desaceleração na ponta, né? Entender se isso preocupa vocês, como que isso pode mudar um pouco a estratégia de lançamento de vocês e o que vocês estão vendo do lado da competição nesse sentido. Obrigado. Tudo bem? Vamos falar primeiro. Nós temos um
um pipe muito extenso para esse ano, tá? Nós temos no novo, a gente está lançando agora a Santa Marina, que é um terreno em frente à estação de metrô, né? Começa agora. São 2 fases. A primeira fase só tem 400 unidades. A segunda fase vai para o ano que vem, porque a gente está descontaminando o terreno. Nós temos como o Ípica, né? Que é um projeto gigante que já está saindo agora. Nós temos ainda Clodomiro Amazonas, que é um alto padrão no Itaim para esse ano, se Deus quiser. Nós temos outro no Paraíso, que é estúdio do lado do HC, na Tomás Carvalhal, muito perto do D6, né? Que tivemos um sucesso muito grande lá no estúdio do D6. A gente acabou comprando outro terreno do próprio HC, que é lá do lado, para repetir a dose. Nós temos um projeto grande em Moema, em Chibarás, que é quase 800 milhões de VGV também, é parecido com o projeto D6. E nós temos também mais um econômico na Suzana Rodrigues, e talvez tentando mais um, se a gente conseguir, perto lá do Anara Franco. Então, a gente está com um pipe bastante grande. Com relação ao alvará, o que está parado da prefeitura agora, sim, pode prejudicar. A maioria das aprovações não prejudica, porque eu estou numa fase que isso para mim não faz diferença ainda. A única coisa que tem 1 ou 2 que está me prejudicando, porque a prefeitura cancelou 100% dos alvarás, nem alvará de demolição eles estão dando. Então, isso pode acarretar alguma coisa, tá? Mas os grandes nossos está ainda na fase que isso não está atrapalhando. A gente acha que isso cai, já aconteceu no mercado algumas vezes, essas travadas. Isso deve cair, porque isso afeta o mercado todo, isso dá desemprego. Eu acho que isso não tem muito chão pela frente. Enfim, sobre o mercado, janeiro e fevereiro, a gente achou que o mercado está bom, principalmente Minha Casa Minha Vida, né? Está com bastante liquidez, está vendendo bastante. Nossa meta de estoque é, no mínimo, vender 100 milhões por mês. A gente atingiu esses janeiro e fevereiro, que janeiro é o mês mais complicado de férias, fevereiro tem carnaval, mesmo assim a gente atingiu. A gente está vendo interesse, estamos vendo negociação, a gente está vendo o mercado ativo, tá? Apesar de que tem Selic a 15%, eu acho que a gente tem produtos bons, como o Heber é um produto muito bom, ele sempre tem interesse, o Lessix é um produto muito bom, Minha Casa também está tendo muita liquidez. A gente tem um na saúde, que tem bastante estoque lá, agora ele como já deve ter vendido 18 esse mês, agora ele começou a ter um pouquinho mais de liquidez, o prédio está aparecendo. Enfim, a gente tem cada estoque nosso, nós temos um gerente de produto que fica no próprio estoque, cuidando particularmente dele, trazendo para a gente o que acontece no fim de semana. Nós estamos bem em cima para poder vender o estoque, porque estoque para a gente é dinheiro no caixa. Tá bom? Tá ótimo, Rafa. Ficou bem claro. Obrigado, Bom Elvis. dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, do XP. Por favor, Igor, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Pegar um pouco do follow-up já nesse primeiro ponto aí da questão dos alvarás. Com relação ao time, né, quanto tempo vocês imaginam, né, que possa demorar? E a segunda pergunta é mais com relação à evolução do baixa renda, né? Acho que vocês estão conseguindo acelerar bem aí, né? Então entender né, como é que é a evolução, né, dos lançamentos que vocês estão imaginando em termos de representatividade que a baixa renda deve ganhar de uma maneira geral. Quais são os desafios, né, que vocês estão vendo aí, os aprendizados. Então acho que são esses os meus pontos aqui. Obrigado por enquanto. Então, com relação ao alvará, a gente acha que esse mês resolve, tá? Isso, pelo menos, parece que a prefeitura e a Câmara já responderam e o juiz agora está para decidir. A gente acha que resolve porque isso afeta todo mundo. Com relação à Minha Casa Minha Vida, a gente está muito animado, está tendo muita liquidez. O desafio do Minha Casa Minha Vida é a produção. Tem falta de mão de obra. A gente vai ter que esticar os prazos de entrega. Nosso primeiro Minha Casa Vida, a gente vai acabar atrasando 6 meses, né? Mas a gente está correndo que nem louco. E o desafio do setor hoje, muitas construtoras estão deixando de lançar por não conseguir entregar tudo que eles podem lançar. Tá? O desafio hoje está na produção e a gente acha que continua com um problema mesmo, né? A falta de mão de obra, ela não deve resolver agora, a curto prazo. E essa lei aí do 6 para 1, né? Ela deve até piorar um pouquinho para nós, mas enfim, o mercado
ele está muito aquecido de Minha Casa Minha Vida, né? Tem muita gente para comprar o produto. Eu acho que ele continua bom, só que a gente vai adaptar para os novos prazos, para a nova realidade de São Paulo, do Brasil. Tá claro. Se só puder fazer um follow-up aí na questão aí da escala 6x1, o que vocês imaginam, né, que isso pode ter de impacto aí no custo de mão de obra, se vocês tiverem alguma leitura? Posso perguntar para o pessoal da engenharia, não sei te falar de cor o que isso impacta. Tá? Numa obra, geralmente, 40% do custo é mão de obra. Mas eu posso perguntar e te responder, não tenho na cabeça isso. Tá bom, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralph Rony para as considerações finais. Obrigado, pessoal. A gente está animado, como sempre. A empresa está crescendo. Nós estamos digitalizando cada vez mais a empresa aqui internamente. E estamos bastante animados com o mercado. Esperamos conseguir entregar melhores resultados esse ano que o ano passado. Obrigado a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.